Esses dias eu fiz um desabafo nos stories lá no Instagram e tive muitos comentários e decidi vir gravar um vídeo especificamente sobre isso aqui no canal. O desabafo começou com o fato de que muitas pessoas veem os autistas nível 1 como um autismo levinho, como um autismo que as pessoas não sofrem. Muitas delas acabam menosprezando o nível 1 porque o nível 2 e 3 é mais difícil. E de forma alguma eu estou dizendo que o nível 2 e 3 é mais fácil, né? Não tem nada disso. Eu sei realmente como é difícil lidar com o autismo nível 2 e 3, até porque a Summer já esteve, né, nesse nível tipo 2 para 3. Agora ela tá 2 para 1, mas eu sei como não é fácil, né? Eu tenho uma em casa, então não tiro o mérito, não tiro o esforço que os autistas nível 2 e 3 precisam, mais ainda, não tiro o mérito dos cuidadores, né? Os pais, professores e tudo mais. Só que dizer que autistas nível 1 não sofrem tanto, ou que é levinho, gente, a gente não pode falar isso, porque ninguém sabe o que cada um tá passando. E os autistas nível 1, eles têm a tendência, nós temos a tendência, por termos sofrido bastante coisas durante a nossa vida, porque assim, querendo ou não, muitos autistas nível 1 só foram recebendo diagnóstico ou na adolescência, ou na fase adulta, e sempre com esse rótulo, é levinho, né, fácil de lidar, a criança fala, a pessoa fala, é casada, trabalha e tal. Então, a gente, querendo ou não, no decorrer da nossa vida, a gente vai aprendendo a mascarar tanto, que inclusive os nossos sofrimentos, as nossas dores, a gente tem a tendência a mascarar também. Então, eu até comentei nos stories que muitas vezes eu apareço nos stories e eu tô bem, tô rindo, tô conversando, mas na verdade eu tô muito mal. E eu comentei ali também que durante essas últimas 3, 4 semanas eu tenho estado assim numa fase tão complicada pra mim. Não tem nenhum ponto assim, tipo, nossa, aconteceu isso de muito horrível na família ou comigo, então isso me desencadeou. Não. Eu comecei a passar por situações assim onde eu fiquei muito à flor da pele durante esses dias. E qualquer coisa que acontecia era motivo de gatilho para mim. Era motivo de virar em crise. Algumas das crises que eu fui tendo eram crises que passavam rápido, outras que me derrubavam completamente. Só que ao mesmo tempo de eu estar vivenciando essas crises, eu tive que continuar a minha vida, o que é algo que é difícil também. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de sentir a crise, sofrer e parar aquilo, talvez eu conseguisse lidar melhor com tudo. Mas não, eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar aula todo dia à noite, tenho as crianças para cuidar, a casa para organizar. Então, foi assim, eu posso dizer que hoje eu tô um pouquinho melhor, mas nessas últimas semanas foi muito difícil. Algumas situações bem chatinhas e complicadas realmente aconteceram, mas nenhuma delas era ponto assim de eu me acabar igual eu realmente estava. E aí eu conversando com a minha psicóloga e depois que eu comentei também nos stories, muitas pessoas falaram a mesma coisa, que muito do que eu estava sentindo provavelmente era em relação, né, desencadeou por tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu, querendo ou não, me envolvi demais, eu meio que perfoquei. Então, as 2 primeiras semanas, gente, eu ficava ali, o tempo todo só assistindo notícias, só vendo vídeos e seguindo pessoas que estão lá e mostrando e acompanhando e juntando dinheiro aqui, fazendo uma vaquinha no meu Instagram para ajudar as pessoas lá e sabe, tipo, nesse envolvimento e como que tá, e assistindo vídeo, e mais vídeo, só pensando nisso e sonhando com isso, e acordando já indo ver. Então, eu tava, assim, extremamente consumida por tudo que tava acontecendo no Rio Grande do Sul, e querendo ou não, eu acho que muitos autistas também passaram pela mesma situação, porque eu tenho algo que a gente chama de empatia emocional, que é eu sentir o que a outra pessoa está sentindo. Não apenas me colocar no lugar dela, mas eu sentir. E querendo ou não, eu ficava me imaginando, imagina
Se a fulano perdeu a casa, imagine eu no lugar de, sabe assim, eu começava a sentir a dor que eu sentiria se eu estivesse perdendo a minha casa, ou se eu estivesse lá no abrigo, ou se eu estivesse com as crianças assim, né, Summer sem terapia, como que ia ser ele sem escola. Então, gente, nossa, aquilo foi me tomando, assim, conta da... Não sei nem como explicar, assim, de como que eu tava me sentindo. E eu comecei a reparar que eu dei uma leve melhorada depois que eu parei de focar tanto. Claro, eu continuei ajudando, continuei, né, angariando valor e tal para ajudar. Mas depois que eu parei de olhar toda hora, comecei a ver videozinhos mais, sabe, mais leves, mais bobinhos, coisinhas assim mais para dar risada. Eu vi que aquilo foi melhorando. Mas o impacto que isso causou em mim e que tem causado em tantas outras pessoas, eu acho que a gente ainda sente culpa de estar se sentindo assim, sem nem estar lá. Então acaba sendo complicado pra gente, porque como que a gente vai explicar, né, esse sentimento? E muitas pessoas falaram exatamente sobre isso, sobre como os autistas nível 1 sofrem calados. Porque outras pessoas vão reclamar, outras pessoas vão achar um absurdo, outras pessoas vão bufar. Então, por exemplo, quando a Summer tem uma crise, são crises assim um pouco mais pontuais e geralmente ou a gente não entende mesmo qual que é o motivo dela estar tendo a crise, ou as crises elas são por um motivo assim, tipo, muito assim, nossa, é verdade, até eu ficar muito nervosa com isso. Já os autistas nível 1, a gente vai aguentando, que quando um pintinho ali, puf, cai, a gente explode como se fosse, sabe, tipo uma explosão enorme. E é aí que tá. A gente vai aguentando tanto, segurando tanto, que a gente está sempre no nosso limite. Então, muitas vezes a gente acaba explodindo. Pode ser, às vezes, com choro, com grito, ou até mesmo shutdown, que a pessoa, tipo, só apaga ali, fica, né, só sem querer conversar, sem querer fazer nada. Justamente por a gente estar sempre no nosso limite, sempre ali, tendo que lidar com tanta coisa e não saber se expressar e não saber colocar para fora o que a gente está sentindo. E realmente, muitas vezes, quando a gente coloca para fora, a gente vê, nossa, mas isso é tão pequeno, isso é tão simples. Só que muitas vezes as outras pessoas que estão ao nosso redor, elas não entendem que aquilo causa o impacto que está causando. Entende? Então, por isso que é importante a gente ter pessoas profissionais para lidarem com a gente, para ajudarem a gente. Porque o profissional vai falar, tá, Violet, você está sentindo assim por causa disso, pensa desse jeito, já tentou pensar por esse jeito, já pensou por essa forma? Então, a gente estar com isso na nossa mente, ter um profissional ali trabalhando com a gente, isso ajuda demais. Então, não menosprezem quando o autista nível 1 estiver em crise, quando uma pessoa estiver chorando, quando uma pessoa estiver nervosa. Ao invés de você reclamar, bufar, revirar o olho, tipo, ai, que chatice, não, acolha essa pessoa. E é aquilo que eu sempre digo pra vocês, quando uma pessoa tá em crise, naquele momento é muita informação, é muita coisa, então o ideal para vocês saberem o que fazer na hora de uma crise de uma pessoa autista é vocês perguntarem antes para essa pessoa, principalmente se for nível 1, né, se a pessoa for, se for se comunicar e falar e tal, pergunte antes, quando ela estiver bem. Por exemplo, Violet, o que você gosta de fazer? O que você gostaria que eu fizesse quando você está numa crise? Você quer que eu te deixe sozinha? Você quer que eu te abrace? Você quer que eu fique junto com você? Você quer que eu cante uma música? Quer que ligue uma música? Você quer que eu te enrole num cobertor? Não sei. Mas você perguntando para essa pessoa na hora da crise, você vai saber como agir. Não adianta tentar fazer a pessoa parar de chorar, fazer a pessoa parar de ter... Não adianta isso, tem que deixar rolar, mas com você sabendo a melhor maneira de lidar. Então eu deixo esse vídeo aqui para vocês pensarem um pouquinho nesse assunto. Nos vemos na próxima e até. Tchau!